Boa noite, irmãos. Mais uma vez temos a oportunidade de podermos prestar o nosso culto ao Senhor. É com alegria e com satisfação, agradecidos ao Senhor por esta grande oportunidade, por esse privilégio. E o salmista, no Salmo 150, na doxologia final, ele diz dessa maneira: aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Você está respirando? Com certeza. Então não nos falta motivos, irmãos, para louvar ao Senhor, para engrandecer o nome desse Deus que tem feito maravilha certamente na sua vida, na minha vida. Então não nos falta motivos para erguer a nossa voz em adoração, em louvor nesta noite. Então eu te convido a clamar ao Senhor, pedindo a Ele: Senhor, crie em mim, ó Deus, um coração puro. Vamos adorar ao Senhor com essa canção. Glória a Deus. Se você puder aplaudir na sua casa, com palmas ao Senhor. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o seu espírito. Não retires de nós o seu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que sejamos homens, mulheres, servos segundo o coração de Deus, errando, mas aprendendo com os nossos erros e podendo a cada dia oferecer ao Senhor a nossa oferta de amor, a nossa oferta de sacrifício a esse Deus maravilhoso.
te ofertar, como oferta viva em teu altar. Tenho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar eu nasci. Cumpra em mim o teu querer e faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar que eu nasci. Cumpra em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Aleluia, Senhor. Que a cada dia possamos estar caminhando ao teu lado. Glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Aplauda ao Senhor aí da sua casa. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Glória a Deus pela sua escolha nesta noite de poder ligar talvez aí a sua televisão, seu smartphone. Você teve a oportunidade de escolher assistir, na verdade, prestar o seu culto esta noite ou não. E nesta noite eu gostaria de compartilhar de uma palavra que fala a respeito das nossas escolhas e das nossas decisões. A nossa vida ela é marcada por escolhas e decisões. Então, curve sua cabeça, querido Deus e Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Receba o louvor do teu povo, da tua igreja, no trono da tua graça. E nesse momento, Espírito Santo do Senhor, que o Senhor possa, pela tua infinita misericórdia, Senhor, e o teu amor, usar a minha vida como um instrumento de bênção na vida desses meus irmãos, que do seu lar, ó Deus, da sua casa, juntamente com a sua família, também prestam ao Senhor este culto de adoração e de louvor. Desejamos ouvir a tua voz e que o nosso coração esteja como uma terra fértil a receber a tua palavra e a nossa mente concentrada, Senhor, e direcionada na tua voz nesse momento. Em nome de Jesus, nos abençoe através dessa breve meditação da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, a nossa vida ela é marcada por escolhas e decisões. Diariamente nós somos expostos a diversas situações onde necessitamos tomar decisões.
Sejam elas decisões simples, como qual roupa eu vou usar, eu vou sair hoje, ou se vou ao trabalho, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, ou se de repente eu vou de Uber, e até as decisões mais complexas que precisamos tomar, como que profissão irei aprender, onde eu irei morar, com quem irei me casar. Nós somos livres para poder fazer as escolhas na nossa vida, porém nos tornamos prisioneiros das consequências das escolhas que tomamos. Todas as escolhas e decisões que tomamos irão produzir consequências em nossas vidas, algumas de pouco impacto, como você perceber que a roupa que você escolheu, ela não foi uma roupa adequada para a ocasião, ou de repente, se você tivesse ido de carro, você não iria se atrasar porque foi de ônibus. E outras decisões e escolhas na nossa vida que tomamos que têm impactos maiores, como perceber que a pessoa com quem você casou não é a pessoa que você desejava, ou que a profissão que você escolheu e você dedicou por 5 anos em uma faculdade, na verdade não era aquela profissão que você desejava para o seu futuro, para exercer. Certamente que essas decisões irão trazer sobre nossa vida satisfação, alegria, realizações, como as decisões erradas, elas irão trazer insatisfação, tristeza, frustração, descontentamento. E se tratando de decisões, a palavra de Deus nos expressa no livro de Deuteronômio, que Deus, através de Moisés, ele coloca algumas opções muito bem definidas, opções para que o povo viesse a decidir, opções que falam sobre vida e morte, bênção e maldição. A decisão sobre a qual o povo iria escolher era completamente individual, cada um deveria tomar a sua posição diante de Deus. E para isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 30, no verso 11 ao verso 20. O verso 11 de Deuteronômio 30 diz assim: porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil e nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que no-lo traga e no-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar, que no-lo traga e não-lo faça ouvir, para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás, te multiplicarás e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, e fores seduzido, e também te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão,
Isaac e Jacó. Até aí. É um texto talvez conhecido, mas nós podemos perceber em nossas vidas, em nossos dias, que nós vivemos sobre uma ação dualista entre o bem e o mal, a vida e a morte. O apóstolo Paulo, ele fala sobre esta tensão que existe dentro de cada um de nós, lá no livro de Gálatas 5,16, quando ele incentiva aqueles irmãos a andarem em espírito para que eles não viessem a cumprir os desejos da carne. Ele diz que há uma obra que ela é fruto da carne e há também os frutos do espírito. E esses dois, a carne e o espírito, se opõem um ao outro para que você não faça o que você quer. Então existe essa tensão dentro de nós, da velha natureza, a natureza carnal contra a natureza espiritual. Vivemos esse dualismo diariamente em nossas vidas. Mas nós podemos ver aqui que Deus planejou algo bom e maravilhoso para a nossa vida. Deus planejou algo bom e maravilhoso para o povo de Israel, e o texto é muito claro, porque o Senhor mostra de uma forma muito clara para o povo: olha, se vocês temerem a mim, se andarem nos meus caminhos. O Senhor estava prometendo aqui promessas de misericórdia. É aqui o título desse capítulo do livro: promessas de misericórdia de Deus sobre a vida do seu povo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês serão prósperos, vocês se multiplicarão, serão abençoados na terra onde vocês vão. Então Deus planejou algo bom e maravilhoso para o seu povo. Então, para cada um de nós, Deus tem preparado algo bom e maravilhoso. E Deus coloca de uma forma muito clara as opções. Nesse texto nós podemos ver aqui que Deus mostrou as opções, as consequências de cada uma dessas opções, e ainda indicou ao povo: olha, escolhe a vida para que vocês vivam, escolhe a bênção para que vocês sejam abençoados. Mas Deus não poderia escolher pelo povo, Deus não pode escolher por mim e por você. A escolha de viver essa verdade na nossa vida é nossa, está em nossas mãos. Essa escolha só pode ser decidida por mim e por você, não há outra pessoa que possa fazê-lo em nosso lugar. Josué, quando introduz o povo na terra prometida, e aí ele renova a aliança com o povo, ele traz a memória daquela geração que não foi a geração que saiu do Egito. Ele renova a memória, mostrando aqueles homens, aquelas mulheres, ao povo, tudo aquilo que Deus realizou na vida dos seus pais, tirando com mão forte do Egito, permitindo que o povo caminhasse no deserto, sendo mantido, alimentado, tendo toda a provisão necessária, os milagres de Deus sendo realizados. E Josué, no capítulo 24, ele faz como Moisés fez. Ele coloca esta opção também para o povo, depois de dizer tudo aquilo que Deus realizou, o Deus que tinha levado eles até a terra prometida. Em Josué 24, ele diz o seguinte: agora, 24:14, Josué 24:14, depois dele explanar tudo isso ao povo, ele diz: agora eu digo para vocês, temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Mas se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão a servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Esta foi a palavra de Josué para o povo. Ele declarou: eu escolho servir ao Senhor, andar nos caminhos do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas vocês têm a opção de não andarem na presença do Senhor, a servirem outros deuses. Essa foi uma palavra. Temos que tomar decisão. É preciso fazer escolhas na nossa vida e precisamos fazer a escolha correta. Mas fica uma pergunta: como saber qual é a escolha certa? Será que nós podemos confiar na nossa intuição? Será que nós podemos confiar na nossa capacidade
de escolha? Será que nós podemos confiar naquilo que os nossos olhos enxergam ou naquilo que o nosso coração deseja? A palavra de Deus nos mostra, através de alguns provérbios e da palavra de alguns profetas, que infelizmente nós não temos esta capacidade. Provérbios 14:12 diz que há caminho que ao homem parece ser direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. O Senhor, falando através de Jeremias ao seu povo, também no capítulo 17, no verso 9, faz essa declaração e chama a atenção do povo dizendo: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Jeremias expressa, Deus através de Jeremias coloca essa palavra para o povo. Isso nos chama a nossa atenção, porque segundo Samuel nós temos um exemplo muito prático de como o nosso coração é enganoso, como nós não temos a capacidade de fazer boas escolhas por si só. Porque em 2 Samuel, no capítulo 12, é relatado sobre o pecado de Davi. Isso aqui nos é dado como um exemplo de que nós não devemos confiar nos intentos e desejos do nosso coração, nem naquilo que os nossos olhos venham ver e desejar. Sabemos que isso aconteceu numa época em que os povos saíam para guerrear, e nessa saída, Davi resolveu ficar no seu palácio, mandou tão somente o seu exército, os seus generais, e ele ficou em casa. E ociosamente, ao andar pelo seu palácio, ele pôde ver uma bela mulher chamada Betseba se banhando, e aos seus olhos e o seu coração cobiçou e desejou aquela mulher. Você sabe o decorrer de toda essa história, que Davi pecou, adulterou com aquela mulher, e tentando talvez ocultar aquele seu pecado, ele ainda matou o marido daquela mulher, que era um soldado fiel a ele, chamado Urias. E aí Deus usa o profeta para poder chamar a atenção de Davi. O profeta conta uma parábola que talvez você possa ler, não vou mencionar aqui para não tomar muito tempo. E Davi é impactado pelaquela palavra, mas Davi era um homem que temia ao Senhor. Apesar de ter pecado, de ter caído, era um homem que temia ao Senhor, e ele se arrependeu. Pequei contra o Senhor, após o profeta declarar que ele era um pecador. E aí ele confessa o seu pecado, ele faz uma oração, e essa oração nós lemos aqui, nós cantamos aqui, que foi o Salmo 51, no verso 10. No verso 1 ele diz: Senhor, tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim. E no verso 51, 10, conhecendo que o seu coração foi um coração corrupto, que cobiçou, e os seus olhos enganaram a ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Aquela escolha de Davi, apesar de ter se arrependido, ela trouxe consequências não só para ele, mas para toda a sua descendência, porque o texto diz que a espada jamais se apartou da sua descendência. Voltando ao texto, de Deuteronômio, nós podemos ver que essa palavra foi direcionada ao povo de Deus, foi direcionado à nação escolhida por Deus, a geração que veio lá de Abraão, dos seus descendentes, Abraão, Isaque, Jacó, seus filhos, que se multiplicaram. E o Senhor, após libertar a sua nação que estava cativa no Egito e trazê-los até a terra prometida, o povo recebe esta palavra. Antes de entrar na terra prometida, o povo recebe essa palavra de Moisés. Moisés, completamente inspirado por Deus, transmite para o povo princípios e leis para que eles, se eles escolhessem e observassem esses princípios e essas leis, Deus faria daquele povo uma grande nação, uma nação poderosa que iria engrandecer o seu nome. E como nós vimos aqui, Deus agiu com misericórdia para com o povo, porque Deus ele apresenta as opções, ele mostra as consequências de ambas as opções, e ele deixa a direção
disse para o povo: olha, escolhe a vida para que vocês vivam e a bênção para que vocês sejam abençoados. Como eu falei no início, decisões que tomamos nesta vida sempre nos trará consequências, da mais simples a mais complexas. Decisões nos trarão sempre consequências, ou boas ou ruins. Mas há uma decisão que precisamos tomar e uma escolha que precisamos fazer que trará consequências não só nesta vida, mas trará consequências eternas para cada um de nós, que é a escolha entre a vida eterna e a morte eterna. E certamente por si só, como nós lemos nesses provérbios e na palavra do profeta, jamais pela nossa própria capacidade, pela nossa própria intenção de coração, nós optaríamos pela vida e pela bênção. Possuímos uma natureza pecaminosa, uma natureza que luta diariamente contra a obra da carne, com a natureza carnal que nos leva a uma tendência natural às coisas ruins e às coisas más. E isso tudo nos impossibilita, irmãos, de fazer a escolha correta, esta natureza caída, tendenciosa para o mal. Tanto que o apóstolo Paulo, ele reconhece isso. Lá em Romanos, no capítulo 7, no verso 24, ele diz: desventurado homem que sou. Por que ele falou isso? Porque ele estava declarando ali à igreja de Roma que ele desejava fazer o bem que ele desejava fazer, ele não conseguia. E o mal que ele não desejava fazer, isso ele acabava fazendo. Por quê? Porque na sua carne ele via uma lei, que era a lei do pecado, o induzindo a esses erros. E a nossa vida é assim. Nós temos uma natureza de pecado que precisa ser redimida, restaurada, e precisa ser dominada. E por isso o apóstolo Paulo, ele diz no verso 24, Romanos 7, 24, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele declara: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu digo para você, meu irmão, e também para mim, em Cristo, essa possibilidade surgiu, a possibilidade de escolher o bem, a possibilidade de escolher a vida. Em Cristo nós temos a garantia que através dele e por ele nós podemos trilhar o caminho do bem e o caminho da vida. Ao reconhecermos a Cristo como o único capaz de nos redimir e de nos libertar dos nossos pecados, ele nos mostrará o caminho a seguir e nos direcionará a melhor opção. Ele criará em nós, pelo seu Espírito, condições reais para optarmos pela vida e pela bênção. Condições essas que outrora seriam impossíveis para cada um de nós. A vida em Cristo, ela está associada a bons princípios, como a prática da justiça, a verdade e a bondade. Provérbios 21 diz que aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Através da graça de Cristo, nós podemos agora nos tornar pessoas boas e praticar boas obras, obras de bondade. Mas a pessoa que confia no seu próprio conhecimento, que confia na sua própria capacidade, na capacidade humana, não segue a vontade de Deus. Dependemos de Deus e só nele podemos confiar. Um outro provérbio, 3, verso 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies ou não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confie no teu próprio entendimento. Para conhecer a vontade de Deus, irmãos, precisamos ouvir a sua voz. Isso só é possível quando nós colocamos o Senhor no centro. Quer saber a decisão que tomar? Quer saber qual a escolha correta a fazer? Coloque Deus no centro de tudo em sua vida.
Porque quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, Ele coloca no nosso coração o desejo correto e em seguida Ele realiza esses desejos. O próprio Senhor Jesus, Ele fez uma afirmação para os seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Deus tem que estar no centro da nossa vida, porque quando assim nós agimos, o Senhor nos dá a opção correta. Ele coloca no nosso coração o desejo correto, a visão correta, porque é uma visão restaurada por Ele. Ele restaura a nossa vida. Só em Cristo nós somos redimidos e restaurados. Mas quando damos mais importância às coisas de Deus, menos desejo nós teremos de pecar e de praticar o mal. Eu estava lendo uma vez, alguém me mandou um vídeo muito curto a respeito de um estudo, e esse estudo foi feito que mostrou que as pessoas que adotaram uma prática regular de leitura da palavra, uma prática regular de estudo e oração, essas pessoas perceberam um distanciamento e uma falta de desejo pelo pecado. Então, quando nós agimos da mesma maneira, irmãos, colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida, expressamos o nosso amor fazendo a leitura da sua palavra, estudando a sua palavra, falando ao Senhor através da oração, o Senhor se revela a cada um de nós, aos nossos corações, e aí nós nos tornamos capazes de ouvir a sua voz, nos tornamos capazes de compreender a vontade de Deus e poder optar pela escolha correta na nossa vida, optar pelo bem, optar pela vida, optar pela bênção. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? A vontade de Deus é que nós façamos a escolha certa. Vida ou morte, bem ou mal, bênção ou maldição. Deus, através de Moisés, apresentou o povo de Israel como uma opção de escolha para que eles pudessem viver. Hoje, literalmente hoje, dia 22 de abril de 2020, essa mesma opção Deus está apresentando a cada um de nós. O Senhor está nos apresentando hoje: vida ou morte, bem ou mal, bênção ou maldição. Infelizmente, muitos acabam em optar pelo caminho de morte, do mal e da maldição, e por essa escolha, vivem enganados sem perceber, estão constantemente em sofrimento e dor. E eu pergunto a você: qual a sua escolha? Qual a escolha você tem a fazer? A palavra diz do Senhor no verso 19 de Deuteronômio 30, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que eu te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ele diz aqui no verso 20: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Que Cristo abra os seus olhos, meu querido irmão, que o Senhor se revele ao seu coração e que você coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Só assim você poderá fazer a escolha correta na sua vida. Escolha a bênção e seja um abençoado, e seja a bênção na vida de outras pessoas. Escolha Cristo e tenha a vida eterna. Que o Senhor abençoe a sua vida com essa meditação na palavra do Senhor, no capítulo 30 de Deuteronômio, onde Deus coloca essas opções, que você possa tomar a decisão correta na sua vida. Escolha Cristo. Se você ainda não tem Cristo, escolha Cristo
para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa transformar o seu coração, para que Ele possa purificar os seus olhos, para que você olhe na direção correta, para que você caminhe no caminho certo, para que você faça as escolhas certas e você desfrute da bênção de Deus, do cuidado de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, te agradecemos por essa breve meditação, Senhor, e pedimos a Ti, Tu que sondas, Senhor, e conhece o nosso coração. Ó Deus, a Tua palavra diz que só o Senhor conhece o nosso coração. Nem mesmo nós conhecemos o nosso coração como o Senhor conhece. E pedimos ao Senhor, purifica o nosso coração, limpa a nossa mente, Senhor, dos maus pensamentos, purifica os nossos olhos, que a nossa vida seja para a honra e para a glória do Senhor. Que os nossos atos sejam atos de bondade, atitudes que glorifiquem o Teu santo e poderoso nome e que alcance vidas, que abençoe outras vidas que estão ao nosso redor. Sejamos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. O Senhor abençoe a tua vida rica e abundante, meu irmão, rica e abundantemente. Chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Deus chama todos os povos e todas as nações, todos os homens, todas as mulheres e todos os jovens, ao arrependimento, ao plano da salvação. Venham todos, porque não há acepção. Quer que todos tenham vida. O Senhor, o Criador, ainda ama o que criou. Porque o amor de Deus vem do céu e enviou o Senhor Jesus, o seu único Filho, o seu amado Filho, o seu único Filho, o seu amado Filho. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Os que procuram paz, tem sede de justiça e quer vencer o mal, escapar da morte. O ter vida eterna não está em religião, mas sim no homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e querem andar na luz. Os que procuram paz, os que têm sede de justiça e quer vencer o mal, escapar da morte. O ter vida eterna não está em religiões, mas sim no homem se voltar para Deus, crer em Cristo. Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor abençoe a sua vida ricamente, abundantemente, meu irmão.
Em nome de Jesus, tenha uma noite abençoada. Amém, amém. Glória a Deus.